Olá pessoal, sou o aluno Clênio Richard Nova Costa Guerra, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco pelo curso de licenciatura em computação. Irei realizar a atividade somativa 3 da disciplina de estágio curricular supervisionado 4 com a professora Rosiane Maria de Paiva e a tutora virtual Fabiana Alves, pelo Polo Palmares. Irei mostrar para vocês uma videoaula sobre médias aritméticas, onde esse conteúdo abrange o 6º ano fundamental. Média aritmética. Falando um pouco sobre a história da média aritmética, diz o seguinte: Arquitas de Tareto, um matemático pitagórico que floresceu por volta de 400 anos antes de Cristo, definiu que existia 3 tipos de média. Um número é a média aritmética de dois outros, quando o excesso do primeiro para o segundo é igual ao excesso do segundo para o terceiro. A média geométrica, quando a proporção do segundo para o terceiro é igual à proporção do primeiro para o segundo. E a média harmônica, quando a quantidade que o primeiro exerce, o segundo em relação ao primeiro, é igual à quantidade que o segundo exerce, o terceiro em relação ao terceiro. Média aritmética também, falando nos dias atuais, podemos considerar uma média de tendência central e é muito utilizada no nosso cotidiano, onde surgem do resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade dos números somados. Iremos observar agora um pequeno vídeo sobre média aritmética. Esse vídeo é bem explicativo, onde podemos observar e repassar para o aluno no nosso dia a dia, para que ele tenha uma melhor compreensão do conteúdo de média aritmética. Quantas vezes por mês você vai a um estádio ver um jogo de futebol, em média? E nos últimos 6 meses, quantas horas extras você fez em média por mês? Eu, por exemplo, vou uma vez por mês a um estádio em média. Tudo isso? Bom, eu nos últimos 6 meses trabalhei em média 10 horas extras por mês. Esse tipo de cálculo que a gente faz usando a chamada média aritmética, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá? Vamos comer também, né? Vamos comer, né? Comer que tá na hora. Ô, vida toda, viu? Tô precisando trabalhar cada dia mais e mais para dar conta das dívidas. Realmente não tá fácil para ninguém. Não tá. Mas me diga uma coisa, quantas horas o senhor trabalha por dia? Varia muito. Depende do dia, do movimento, de um monte de coisa, né? Essa semana, por exemplo, eu trabalhei 8 horas na segunda-feira, 5 horas na terça, 9 horas na quarta-feira e 6 horas na quinta. Mas o senhor faz em média quantas horas de trabalho por dia? O que o senhor está querendo dizer com média, hein? Olha, eu não sei onde você está querendo chegar, não, mas eu queria deixar claro para o senhor que eu não faço média quando eu estou trabalhando. Enrolação comigo não, trabalho para mim é coisa séria. O senhor entendeu errado. Não é dessa média que eu estou falando. Mas que diabo de média é então? O que será que o passageiro quis falar para o motorista? Mesmo com o espanto do taxista, essas perguntas envolvendo o termo em média são perguntas que são feitas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com bastante frequência. E através de outro vídeo que irei mostrar também para vocês, iremos continuar essa observação sobre a média aritmética para que tenhamos assim uma resposta mais aprimorada. Será que você pode me ajudar um pouquinho? Qual o problema? Sabe o que é? Eu tô com uma dificuldade danada para calcular quantos quilos de carne que eu vou ter que comprar pro churrasco de sábado. Quantas pessoas vão? Comigo com você são 20 pessoas. Eu li numa revista que uma pessoa come em média num churrasco 300 gramas de carne. 300 gramas, imagina. Você acha que a Dona Cildinha vai comer 300 gramas de carne? Mas Cidinha, eu tô te falando que é um cálculo feito pela média. Ou você acha que o Zeca vai comer só 300 gramas de carne? Então como é que faz? Isso que eu tô te falando, é um cálculo feito pela média.
Porque tem gente que vai comer mais carne, como o Zeca, e tem gente que vai comer menos carne, como a dona Isildinha. Então, no fim, fazendo as contas, dá, em média, 300 gramas por pessoa. Quer dizer, então, que se todo mundo comesse a mesma quantidade, seria de aproximadamente 300 gramas? Perfeitamente. Então, nesse caso aqui, se são 20 pessoas e a média é de 300 gramas... Você tem que multiplicar a quantidade média de carne que cada um consome pelo número de convidados. Então, deixa eu fazer a conta. 300 gramas vezes 20 gramas. Que dá 6 mil gramas. Que é o mesmo que 6 quilos de carne. 6 quilos? Tudo isso? Esse churrasco vai custar uma fortuna. Eu não acredito, que cara de pau. O que foi? Você não vai acreditar, ó. Sabe uma matéria aqui falando da nossa fábrica? Você não sabe o que o gerente falou. O que ele falou? Ele falou que o salário médio mensal dos funcionários é de R$200. R$200? Só que eu acho que alguém tá levando uma parte desses R$200, porque eu não recebo tudo isso no final do mês, não. Eu também não. Tá? E eu não sei como é que eles têm a cara de pau de mentir desse jeito pra gente. Deixa eu dar uma olhada. Pode ver, olha aí. Olha, digo mais, viu? Eu acho que a gente vai denunciar isso pro sindicato. Isso tem que ser denunciado. Que sindicato, que claro. Larga a mão de ser briguento. Não é briguento. Você que não entendeu a matéria aqui do jornal. Como assim? Tá escrito aqui, ó. Salário médio mensal dos funcionários, R$200. Então, eu estou falando dos funcionários. E quando você fala em salário médio, você está supondo que todo mundo recebe a mesma coisa. Não, peraí, me explica direito, que eu não tô entendendo essa explicação. Quantos funcionários tem na empresa? 20. E qual é o total da folha de pagamento? Tá aqui, ó. Tá aqui escrito, ó. R$4.000. R$4.000. Certo? Então, para você chegar no salário médio, você tem que dividir o total da folha de pagamento pelo número de funcionários, entendeu? Ó, é isso aqui, ó. Aqui, ó. R$4.000 divididos por 20 funcionários vai dar R$200 por funcionário. É isso que eu tô te falando. Olha, mas eu não tô recebendo isso tudo, não. Isso pode ter certeza. Mas quem falou que esse é o seu salário, Gil? Foi você, o gerente e o jornal, Vicente. Vocês estão falando isso. Criatura de Deus, você não entendeu. Nós estamos falando do salário médio dos funcionários e não do salário de cada funcionário. E quando você fala no salário médio, você está supondo, está fazendo de conta que todo mundo recebe a mesma coisa, entendeu? Olha, eu não sei não, mas eu continuo achando que a gente deve denunciar esse tipo de coisa pro sindicato, Vicente. Larga a mão de ser cabeça dura. O que o nosso amigo aqui no vídeo não está entendendo é que o valor da média salarial não corresponde ao salário de cada um funcionário. Mas na realidade, o total de todos os salários dos funcionários dividido pela quantidade de todos os funcionários, podendo esse valor ser maior, menor ou igual ao salário de cada um. Nesse próximo vídeo, demonstrará mais um problema com o nosso dia a dia, onde precisamos fazer uma média, onde iremos comprar uma quantidade de material para uma determinada quantidade de pessoas, onde essas pessoas irão consumir esse material. Cida! Ai, Cida! Que foi? É o churrasco de novo. Ai, o que foi? O arroz agulhinha. Um arroz? Vem cá. Sabe o que é? É que o pessoal tá ligando pra mim e quer saber quanto custa o arroz. Só que aqui no jornal tem 3 preços diferentes. Que preço que eu dou? Nenhum. Como assim? Dando o preço médio do arroz. Preço médio. Você sabe quanto custa cada pacote? Cada pacote eu sei, tem aqui no jornal. E quanto custa cada pacote? Ó, no supermercado Carícia custa R$ 3,42. No Parreirinha custa R$ 3,37. E no Pechichão custa R$ 3,36. Tá. E para saber qual o preço médio do arroz, o que a gente faz? Bom, a gente... Mas é fácil, né? A média aritmética pura. Ah, é? Então vai. Bom, é só somar o preço dos 3 supermercados. Daqui, ó. Eu vou ligando pra você. Tá. Vamos lá. Então dá R$ 3,42, mais R$ 3,37, mais R$ 3,36.
Bora lá. R$10,15. Certo. Então, depois disso, o que a gente faz? Aí a gente divide por 3, porque a gente quer saber o preço médio do pacote de arroz a partir de 3 preços diferentes. Então, vamos lá. R$10,15 dividido por 3 dá... 3. Preço médio do arroz é R$3,38. Ai, graças a Deus. Obrigada, viu? Vou ligar pro pessoal agora. Bem, nessa próxima videoaula agora irei demonstrar a finalização do vídeo sobre o taxista. E aí, será que ele compreendeu alguma coisa sobre média aritmética? Iremos observar. É como eu disse para o senhor, só nessa semana eu trabalhei 8 horas na segunda, 5 na terça, 9 na quarta e 6 horas na quinta-feira. Ué, aí fica fácil calcular em média quantas horas o senhor trabalhou nesses 4 dias. Não, você vai me desculpar, viu? Mas pra mim, média é café com leite no balcão da padaria. Não é nada disso. Olha, para calcular em média as horas que o senhor trabalhou nesses 4 dias, é fácil. Para começar, vamos calcular primeiro a média dos 2 primeiros dias. Tá bom. Na segunda, o senhor trabalhou 8 horas. Já na terça, foram 5 horas. Então, nos 2 primeiros dias, o senhor trabalhou um total de 13 horas. Se eu dividir esse total pelos dias trabalhados, que foram 2, então eu concluo que o senhor trabalhou, em média, 6 horas e meia nos 2 primeiros dias. 6 horas e meia? Mas como assim? Só no primeiro dia eu trabalhei 8 horas? Pois então, 6 horas e meia é a média. Veja bem, na segunda, o senhor trabalhou 8 horas. Certo. 1 hora e meia a mais que a média. Certo. Já na terça, o senhor trabalhou apenas 5 horas, ou seja, 1 hora e meia a menos que a média. Certo. O que mostra que o número de horas a mais compensa, em média, o número de horas trabalhadas a menos. Interessante, hein? Mas vem cá, não dá pra calcular essa tal de média pros 4 dias, não? Essa tal de média que o senhor disse chama-se em matemática de média aritmética. E dá sim para calcular com mais de 2 valores. Então, qual é a média de horas que eu trabalhei nos 4 dias? Nestes últimos 4 dias, o senhor trabalhou 8 horas na segunda, 5 na terça, 9 na quarta e 6 horas na quinta. Portanto, trabalhou um total de 28 horas. Para saber a média, basta dividir o número de horas trabalhadas pelo número de dias. 28 dividido por 4 dá 7. Aí está. O senhor trabalhou, em média, nos últimos 4 dias, 7 horas por dia. Satisfeito? Mas só isso? Olha, eu achei que estivesse trabalhando muito mais, viu? Eu acho que eu estou precisando aumentar a minha média de horas trabalhadas. Isso sim, viu? Nesse momento irei demonstrar para vocês um exemplo de média aritmética. Determine a média dos números 3, 12, 23, 15 e 2. O que iremos fazer? Iremos fazer uma somativa entre esses 5 valores. E logo após, iremos dividir a soma desses 5 valores pela quantidade de parcelas, ou seja, o valor dividido por 5. Veja o que fizemos: 3 mais 12 mais 23 mais 15 mais 2 dividido por 5 foi igual a... O valor dessa soma foi igual a 55 dividido por 5. E a média dos números é igual a 11. Mais um exemplo aqui, onde iremos calcular a média. Onde diz assim: calcule a média anual de Carlos,
na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. No primeiro bimestre, Carlos teve 6. No segundo bimestre, Carlos teve 9. No terceiro, Carlos teve 7. E no quarto, Carlos teve 5. Então vamos para a resolução. A média vai ser a soma dos 4 bimestres em que Carlos obteve, que é 6, 9, 7 e 5. E essa soma será dividida pela quantidade de parcelas, que será 4. Então a soma foi igual a 27. Então 27 vai ser dividido pela quantidade de parcelas dessa soma, que é 4. A média que Carlos atingiu no final do ano letivo foi igual a 6,75. Para finalizar os nossos exemplos, teremos o exemplo 3, onde diz o seguinte: o dólar é considerado uma moeda de troca internacional, por isso seu valor diário possui variações. Acompanhando as variações de preço do dólar em reais, durante uma semana verificou-se que as variações de acordo com a tabela informativa. Na segunda, o dólar estava em R$ 2,30. Na terça, o dólar estava em R$ 2,10. Na quarta, o dólar em R$ 2,60. Na quinta-feira, o dólar estava em R$ 2,20. E na sexta, o dólar teve a sua menor cotação, a sua menor cotação, que foi R$ 2,00. O problema é o seguinte: determine o valor médio do preço do dólar nesta semana. Temos a resolução, onde vamos fazer a soma das parcelas, das 5 parcelas, que no caso segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é R$ 2,30 mais R$ 2,10 mais R$ 2,60, R$ 2,20 e por último R$ 2,00. São 5 parcelas, e essas 5 parcelas é a quantidade que iremos dividir para encontrar a média. Somando, foi R$ 11,20 a soma das parcelas, e dividido por 5 obteve uma média em que o dólar ficou em R$ 2,24, a média da cotação do dólar essa semana. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido algo sobre média aritmética, e só tenho a agradecer a vocês por essa videoaula em qual eu demonstrei para vocês. Obrigado.